Como você reagiria se da noite para o dia você perdesse todos os seus bens? E se os seus filhos também perdessem a vida em um acidente fatal? Se o seu cônjuge perdesse a esperança em Deus, perdesse a fé em Deus e orientasse que você também abandonasse a Deus, abandonasse todas as obras que Deus já fez até hoje na sua vida? Saiba que na Bíblia há um personagem que viveu tudo isso na própria pele. O nome dele é Jó. Jó teve todos os seus rebanhos queimados, mortos, roubados, e também teve os seus filhos ceifados dessa terra também no mesmo dia. A sua esposa chegou para ele e orientou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. E eu quero convidar você a ficar nesse vídeo para você ver a transformação, a restauração, a restituição que Deus faz na vida de Jó. Já dei um spoiler aqui do final para você que não conhece a história. E eu quero pedir para orar com você nesse momento. Os nossos vídeos precisam ser alicerçados no Espírito Santo, na obra de Deus, na palavra de Deus. Vamos orar então? Pai, pertencemos a Ti. Tu nos deste esse corpo no qual habitamos. Sim, porque é o nosso espírito principal da nossa vida. O nosso espírito, que é o Teu fôlego, habita neste corpo. Só que nós só seremos plenos de vida, plenos em nosso espírito, se nós estivermos ligados a Ti, Senhor. Ajuda-nos a não Te abandonar, a aceitar a Tua vontade, a aceitar os Seus desígnios. E assim podermos viver plenamente aqui, aguardando a nossa restituição, que é a promessa da vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém. E aí, você já se inscreveu aqui no canal? Por favor, se inscreva aqui. Sabia que esse canal já tem mais de 80 vídeos e você pode maratonar nesse mesmo fim de semana? E sabia também que aqui você só terá vídeos de vida, vídeos de mensagens que vão colocar você para cima, também podem ajudar você a adquirir, a ter mais inteligência emocional? Vai ajudar você a restaurar a sua vida, restaurar todos os pilares da sua vida. Se inscreva aqui e não perca nenhum conteúdo desse canal. Também você pode dar o seu like, comentar e compartilhar, para que o algoritmo do YouTube, entenda que esse vídeo é relevante e possa entregar para mais pessoas. E a série de hoje ainda estamos continuando a falar sobre restituição, que tem a sua base em Mateus 19, versículo 29, que diz: E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Esse é o versículo que ampara o nosso tema sobre restituição. Não são todas as denominações que falam sobre a restituição, mas eu estou te provando aqui que tem base bíblica e que muitas pessoas, muitos homens de Deus receberam a restituição aqui na terra ainda, e é claro, depois ainda herdaram a vida eterna. E o texto de hoje está em Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Aqui também já cai por terra um princípio de que aquele que é rico não teme a Deus. Sim, Jó era o homem mais rico do Oriente
e ele temia a Deus. Ele era um homem justo, íntegro, e se ele tinha muitas pessoas que o serviam é porque ele era também um ótimo patrão, vamos dizer assim, um ótimo senhor, porque o servo vai servir com alegria o Senhor que é bom para ele. E aqui nós vemos que a palavra vai dizer que Jó ele tinha muitas pessoas que o serviam. Então ele era um homem íntegro e justo. E o autor conta aqui também das riquezas, né, que Jó tinha, dos filhos, da fé, pois ele era temente a Deus, a sua família, o seu caráter. Porém, isso tudo fez com que o inimigo das nossas almas desejasse ter um homem assim aos seus pés. Ele não se contentava que Jó fosse um servo de Deus. Ele queria que Jó servisse a ele. E por isso ele vai até Deus e pede para que ele pudesse tocar na vida de Jó. Olha só o que ele diz. Acaso não puseste uma cerca ao redor dele, de sua família e de tudo que ele possui? Nesse momento, o inimigo está dizendo para Deus assim, claro que Jó vai temer você. Você está protegendo ele, você colocou como uma cerca em volta de Jó, em volta da sua família, dos seus rebanhos, dos seus bens. É claro que ele vai temer a você. Experimenta tirar alguma coisa dessas dele para ver se ele não vai te amaldiçoar. E assim Deus autoriza que o inimigo pudesse tocar em tudo que Jó possuísse, menos tirar-lhe a vida. E assim aconteceu com Jó. Ele perdeu os seus rebanhos, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde num único dia. Os seus rebanhos foram roubados. Também conta que alguns animais foram queimados. Os seus filhos estavam todos reunidos na casa do irmão mais velho e veio um vendaval, derrubou a casa e o soterrou, tirando a vida de todos eles no mesmo dia. Além disso, a sua pele, a sua carne foi toda coberta de feridas. Aqui no texto conta que desde a sola dos pés até a cabeça, Jó foi coberto de feridas doloridas que coçavam. Ele se coçava com um caco de telha, um caco de cerâmica. E a sua esposa, quando viu isso, disse para ele, você ainda vai permanecer, né, na sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó vai dizer, você fala como uma louca. Por acaso Deus, nós vamos nos agradar só das coisas boas que Deus nos fez e não das coisas ruins? E assim Jó continua aqui na Bíblia não conta, mas deve ter sido meses. Tempo suficiente para alguns amigos virem visitá-lo e ficar 7 dias só em silêncio do lado de Jó. E depois disso eles começam como que um debate para falar acerca das coisas de Deus. E esses amigos, eles tentam convencer a Jó de que Jó havia pecado em algum momento, perdido a sua confiança em Deus, perdido o temor a Deus e que Deus havia então feito isso para puni-lo. Olha só. No entanto, o Jó ele vai buscar razões apenas questionando a Deus por que disso ter acontecido. Nós temos que tomar cuidado porque algumas denominações vão nos ensinar que quem segue a Deus, quem segue aquela denominação não passa por tribulações, e isso não é verdade. Nós vemos aqui na própria Bíblia. O que nós precisamos ter é confiança de que tudo está nas mãos de Deus. Deus nunca perde o controle sobre nada. E nesse questionamento, Deus por fim responde às perguntas de Jó, garantindo que nada acontece sem a vontade dele, sem ter um propósito. Deus não permite que nada aconteça na nossa vida sem um propósito. Nós vimos lá em 2 Coríntios, que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jó se manteve fiel a Deus, fiel ao temor que ele tinha, a fé e a confiança que ele tinha em Deus, e por isso ele vai receber tudo em dobro. Olha só,
No capítulo 42, os versículos 12 e 13, diz assim: O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que no início. Ele teve, então, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. E ele também teve 7 filhos e 3 filhas. E por último vai dizer que Deus, ele ainda permitiu que Jó vivesse nessa fartura de bens, nessa fartura de saúde, nessa prosperidade, 140 anos. E ele viu seus descendentes até a 4ª geração. Olha só como Deus pode provar por meio da nossa persistência, da nossa fé, da nossa confiança nele, que ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Jó, ele não se desviou dos caminhos de Deus, ele não cedeu às pressões para abandonar a sua fé, e ele reconheceu que a Deus pertencem todas as coisas. E ele teve a sua vida restaurada e os seus bens restituídos. Essa é mais uma história, mais um fato, mais um modelo, um exemplo bíblico de que Deus restitui tudo que o inimigo leva de nós. Deus, por meio da nossa persistência e da nossa fé, é capaz de cumprir tudo sim que Ele prometeu. E olha, não perca conteúdo aqui desse canal. Esse canal sim pode edificar a sua vida, pode trazer sempre mensagens de vida para você. Não perca, maratone aqui esses 80 vídeos que já tem no canal e fique atento que nos próximos dias vai chegar notificação para você que é inscrito de que mais conteúdo foi publicado aqui nesse canal. Até o próximo vídeo, hein? Tchau!